Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de Hoje. Meu nome é Daniel Nigri, hoje é dia 16 de março de 2017, uma quinta-feira, e vou fazer o vídeo de hoje a pedido de um dos apoiadores, o Douglas, que pediu para eu falar sobre Show3, a empresa Time for Fun. Lembrando sempre que hoje ainda teve um artigo novo no canal dicadehoje7.com sobre Tesouro Direto, vale muito a pena assistir, qual título é mais indicado para cada pessoa. E peço também para que se inscrevam lá na página do Facebook, facebook.com/dicadehoje7. Hoje eu vou fazer a apresentação de um jeito diferente, de um jeito que eu fiz, por exemplo, a apresentação de Rumo. Eu vou pegar o próprio release da empresa, igual fiz a Itaúsa também, e vou falar sobre a empresa. Tá? Então aqui é o release do quarto trimestre dela, tá? Time for Fun Entretenimento S.A. E aqui a gente tem alguns indicadores, cotação, não sei o que, mas eu prefiro olhar a cotação só no final. A gente não deve olhar a cotação antes, a gente primeiro tem que analisar a empresa para depois ver a cotação, porque se a gente fizer o contrário, você acaba sendo tendencioso. Então a gente tem aqui alguns destaques de 2016, promoção de 581 eventos, mais 31% frente a 2015, receita líquida mais 44%, lucro bruto mais 23%, tudo parece estar indicando que foi um ano maravilhoso para Time for Fun. Vamos dar uma olhada se exatamente foi isso que aconteceu. É importante a gente ver o seguinte, a receita dela é proveniente de 3 formas diferentes, sendo que o música ao vivo representa quase a totalidade. 522 milhões vem de música ao vivo e só 34 milhões vem de eventos família e teatro e 7,3 milhões vem de eventos esportivos. Essas aqui são as variações. Então, quer dizer, a gente pode analisar, se a gente tiver meio sem tempo, só essa parte aqui de música ao vivo. Tá? Não é muito que eu gosto de fazer, mas vamos dar uma olhada aqui o que acontece. A gente também tem outra forma de receita, que não é de promoção de eventos, que é a operação de bilheteria, A e B e Vênus, que a gente vai ver mais para frente o que é, e tem a parte de patrocínio. Aí a gente tem aqui o custo, o lucro bruto. A gente vê que o custo, que eu sempre gosto de fazer, subiu 49% e a receita subiu 44%, que é uma relação que eu não gosto, que é desfavorável. O bom é quando a receita traz economia de escala e o custo diminui. Não foi o que a gente viu aqui em 2016. Então a gente vê que a margem bruta caiu 2,9 pontos percentuais. As despesas subiram somente 3%, que foi muito bom. Então, quer dizer, o custo aumentou, mas a despesa aumentou muito pouco em relação à receita. Então, o EBITDA conseguiu subir e o lucro líquido conseguiu subir. Só que a segunda coisa que eu quero falar é o seguinte, vejam como o quarto trimestre de 2016 veio bem mais fraco do que o quarto trimestre de 2015. A gente tem que tentar entender o porquê isso aconteceu. Em compensação, o lucro bruto do quarto trimestre, 22,7%, veio bem melhor do que a média que costumava fazer aqui no 2015 de 19,8%. Tá? Então, quer dizer, a gente teve menos receita, mas teve um lucro que foi só um pouco menor, 12,2 para 6,3. Se a gente pegar aqui no EBITDA, fica mais claro, uma queda de 27% contra uma queda de receita de 41%, porque o lucro bruto ficou aqui mais comportado, a margem ficou melhor. Aqui tem alguns indicadores operacionais e a gente vai ver isso aqui na mensagem da administração, vai ser mais fácil. Encerramos 2016 com receita líquida. Aqui tem um espaço deixado pelo Cirque du Soleil, que tinha grande peso do segmento de eventos de família e teatro, então ela parou de ter o Cirque du Soleil.
A companhia continuará voltada para o segmento de música ao vivo, que, diferentemente dos demais segmentos de promoção, apresenta menor dependência de patrocínios e possui um grande contingente de fãs, mostrando-se resiliente mesmo em cenário macroeconômico adverso. Então, ela deve ficar focada naquela parte inicial lá de música ao vivo, como a gente falou. Música ao vivo são os shows, tá? Eu já li. Então, aqui eles falam os artistas que tiveram. O segmento de patrocínios não teve a mesma resiliência perante a adversidade. O segmento de patrocínios é importante na parte do teatro ali que a gente viu. Outro importante driver de crescimento para a companhia é a contínua consolidação na indústria de entretenimento ao vivo na América do Sul. Em 2015 incorporaram uma promotora de música do Chile, e em 2016 anunciaram associação com a Plan Music no Brasil, e em 2017 incorporaram já as operações da ACT, maior produtora de música latina no Peru. Então é uma empresa que tem feito investimentos aí para tentar crescer. Para 2017, ressaltamos que nossas projeções continuam ainda conservadoras no crescimento de patrocínio. Projetamos um significativo fluxo de artistas concentrados no segundo semestre do ano, como é tradicional em nossa indústria. Continuamos focados na simplificação da estrutura e redução de gastos e confiantes na entrega contínua. A gente viu que o quarto trimestre veio muito fraco. Eles dizem que o segundo semestre é melhor. Tá? Então, a gente tem aqui alguns eventos que eu não preciso ler, mas aqui mostra mais ou menos o que é a diferença do outdoor e do indoor. Outdoor é Festival Lollapalooza, Metallica, The Strokes, e indoor já é um show dentro de um recinto, cabe menos gente. O outdoor acaba tendo tem uma margem melhor. Eventos, família e teatro. Em janeiro e fevereiro promovemos espetáculo, aí tem eventos esportivos, a parte da Stock Car, Copa Petrobras de marcas, Mercedes-Benz. O que acontece? Quando eu não entendo bem na empresa, quando eu nunca vi a empresa, eu tenho que ler sobre a empresa, para eu saber o que ela faz. Então agora eu já sei o que ela faz, eu já sei como é que é mais ou menos o business dela. O ideal seria eu ver a governança dela também, seria ver quem são os donos, ver o float dela, ver se tem muitas empresas, mas aqui o tempo é escasso, então eu estou pegando pelo menos o que a empresa faz, o que ela espera. Então a gente tem que ficar muito focado no segmento de música ao vivo, que é o que ela quer, e sabendo que o patrocínio não deve subir tanto. Então a gente vê aqui que música ao vivo, o número de eventos diminuiu, mas a quantidade de ingressos subiu muito. Por quê? Começaram a fazer mais eventos outdoor, que tem mais ingressos. Isso aqui são 000, mais 3 zeros aqui, então seria 2.189.000 ingressos. Já aqui em família e teatro, a gente vê que caiu a quantidade de eventos e caiu a quantidade de ingressos. Vocês veem que 294 eventos de família e teatro geram 310.000 ingressos. 287 eventos de música ao vivo geram 2.100.000 ingressos. Bom, aqui ela explica uma coisa importante, que em família e teatro teve uma redução de eventos e de público pagante. Essa redução no número desses eventos deve-se ao fato de que são mais dependentes de patrocínios, e no cenário vivenciado de corte de verbas de marketing, a relação entre risco e retorno não justificava um incremento neste segmento. Quer dizer, quanto menos patrocínio, menos eventos de família e teatro. Ok? Então, por isso que eles querem focar muito na parte de música ao vivo. Historicamente, o último trimestre do ano é o mais forte em termos de shows e, como consequência, apresenta maior receita. Não foi o que a gente viu no quarto trimestre de 2016. Isto devido à sazonalidade da indústria, na qual os grandes artistas apresentam-se na América do Sul quando é inverno no hemisfério norte, porém evitando o primeiro trimestre do hemisfério sul devido ao esvaziamento das metrópoles com as férias. No entanto, 2016 foi um ano atípico. A empresa reconhece isso que a gente já tinha visto antes. Houve uma grande concentração
concentração da agenda dos artistas no primeiro trimestre do ano, ao invés do último, prejudicando a comparação entre o quarto trimestre de 2016 e o quarto trimestre de 2015. E aqui fica uma dúvida que vale a pena mandar para a relação dos investidores, se esse primeiro trimestre do ano a gente está falando de 2016 ou se já está falando do primeiro trimestre desse ano de 2017. Porque se for isso, quer dizer que a empresa já teve melhora na receita nesse ano. Então a gente tem aqui a receita líquida, como ela foi proveniente. A gente vê que teve um aumento grande aqui na questão em 2016. Já em patrocínio teve um aumento apenas de 1%, na operação de bilheteria uma queda de 18%, que fez o total ser 44%. Música ao vivo cresceu 107% a receita líquida, mas no quarto trimestre de 2016 caiu 45%, como vocês podem ver. 44% superior ao ano de 2015, o total. Aqui a gente tem, dividindo por classe, promoção e eventos subiu 92%. A receita líquida de operação de bilheteria, A&B e Venues diminuiu 18% em 2016. Menor desempenho, principalmente em receita de taxa de conveniência. Então, aqui está incluída aquela taxa de conveniência, que a gente, quando compra, a gente acaba tendo que pagar. E a receita líquida de patrocínios cresceu só 1%. Em 2016, a receita líquida de patrocínios representou 12% da receita líquida, contra 17% em 2015 e contra a média de 22% de 2010 a 2013. Então a gente vê que está tendo uma queda da receita de patrocínio ao longo do tempo. Não é queda no valor absoluto, é queda no valor relativo, comparativo a... E aqui eles dão como causa disso o cenário macroeconômico desfavorável no Brasil, como a gente já tinha visto antes. Aqui a gente tem a parte de despesas operacionais, que foi a parte que até me agradou mais, porque o total de alta foi só 3%. A única coisa que fugiu aqui um pouco foi essa remuneração dos administradores, que subiu 50%. Eu realmente não gosto quando eu vejo remuneração dos administradores muito alta, quando aumenta muito. A gente viu um lucro aí de 26 milhões, os administradores ganharem 8,9, eu acho excessivo, mas tem que ver como é que é feito isso. Pode ser que boa parte disso tenha sido prêmio. Aí a gente tem as despesas com vendas gerais e administrativas, vê que tem pouca despesa com venda, tem muita despesa geral e administrativa, que teve uma queda, tanto no trimestre quanto no ano, que é muito bom. E foi essa queda de despesa aqui que fez com que o lucro viesse tão forte. A gente tem aqui a geração de caixa, mostrando principalmente a margem aqui embaixo, que aumentou de 2015 para 2016 0,6 ponto percentual, e o quarto trimestre de 2016, mesmo tendo uma receita menor, mesmo tendo um EBITDA menor, teve uma margem melhor. A gente viu, os custos diminuíram no quarto trimestre de 2016. Aí aqui tem resultado financeiro, que eu acho que a gente pode passar. E aqui o lucro líquido, a única coisa que eu quero falar sobre o lucro líquido é esse diferido que veio muito grande. Ele não representa a saída de caixa ainda. Tá? Então, esse lucro aqui poderia ter sido maior se não fosse esse imposto de renda diferido, que é provavelmente alguma coisa contábil para que o lucro seja menor e a empresa pague menos imposto de renda. Isso tudo é legal, tá? Legalmente falando. Para o acionista acaba não sendo tão bom assim, entre aspas, no curto prazo, mas para a empresa é bom porque ela paga menos imposto. Quanto menos imposto, no longo prazo é mais dinheiro no bolso do acionista. Aqui tem uma questão importante. Todas as empresas de comércio, de forma geral, ou de serviços, ela tem o capital de giro e isso é muito importante. A gente vê aqui que o ativo dela, o contas a receber dela, diminuiu muito. E quando diminui o contas a receber, significa que
ficou dinheiro no caixa, entrou dinheiro no caixa. Quer dizer, ela tinha 162 milhões para receber, agora ela tem 68 milhões. Então 100 milhões viraram dinheiro. Ela tinha 100 milhões de adiantamento fornecedor e agora só tem 39. Quer dizer, 60 milhões viraram dinheiro. O estoque eu não vou comentar porque foi muito pequeno. De 2015 para 2016, o adiantamento de clientes caiu 240 milhões. Quer dizer, ela passou a ter menos dinheiro. Isso é uma coisa ruim. E fornecedores caiu 40 milhões, quer dizer que agora ela também tem menos dinheiro. A diferença de capital de giro deu 39,7 milhões. Qual a importância do capital de giro? É a gente ver a movimentação das contas. A gente vê quando que está entrando dinheiro ou quando não está entrando dinheiro. A gente vê que tem um adiantamento de clientes grande aqui. Por quê? O que acontece? Esse aqui é uma característica do setor que é muito boa. Vamos supor que tem um show em junho. Começa a venda em junho não, em setembro, por exemplo. A venda começa agora em março. Até abril já vendeu todos os ingressos. Então, quer dizer, a empresa já recebeu esse dinheiro e ela só vai prestar o serviço do show em setembro. Então, esse dinheiro fica aqui. Ele vira um passivo da empresa, adiantamento de cliente, mas ele entra no caixa da empresa. Ela pode já utilizar esse dinheiro. E esse valor aqui é menor em 2016, porque a gente viu que o quarto trimestre de 2016 foi mais fraco. Aí aqui a gente tem caixa e endividamento, e a gente vai ver isso mais lá para o final. Mostrando aqui que a empresa seguiu o que ela tinha prometido, receita líquida de mais 44%, ela esperava mais 50%, EBITDA mais 55%, ela esperava 60%, e o lucro líquido veio mais 25%, era 50%, mas ela bota aqui a ressalva que antes de imposto de renda cresceu 83%, aqueles 12 milhões que eu mostrei. O desempenho dela no mercado de ações, a gente vê aqui, pelo menos até março de 2017, ela estava abaixo aqui em dezembro do Ibovespa e ela passou o Ibovespa. Tá? Hoje ela está um pouco menos do que o valor que ela colocou aqui. Aqui ela estava em 7,20 na cotação de 8 de março, que foi o dia que ela divulgou, e hoje ela está em 6,70 e pouco. Então esse valor de mercado aqui está um pouco menor, 460 milhões, por aí, que deve estar. E por que é importante a gente saber esses 460 milhões? Vamos vir aqui, ó, resultado líquido do exercício, 2016. Ela lucrou 26 milhões. Se a gente pegar 0,25 dividir por 460, desculpa, se a gente pegar 460 milhões, que é o valor de mercado, né, o valor do preço multiplicado pela quantidade de ações, dividido por 26, a gente tem um preço sobre lucro aí em torno de 17,69. Estou fazendo essa conta rápida, tá? Pode dar uma variaçãozinha, mas em torno de 18. O que é um número que teria que comparar com o histórico, com as outras empresas do setor, mas que não é nada assim de outro mundo. Agora, a gente viu que teve essas questões aí não caixa, né, como imposto de renda, como a própria depreciação, não sei como é que veio. Então, o EBITDA ele deve ter vindo maior, ele veio maior, que a gente viu, e a gente vê aqui, só somando, aqui no fluxo de caixa, tá, 2020, aqui, ó, 2016. Só somando 26,025 mais 11,339 de depreciação, mais 12,471, a gente já tem 49,835. Só somando isso. Nem estou somando as outras coisas não caixa. Ela tem aqui empréstimos e financiamentos hoje 25 milhões mais 18 milhões. Tá? Vamos guardar esse número, 49. A gente tem 460 milhões de valor de mercado, mais 18,462 de financiamento, mais 25,072 de financiamento. A gente tem um valor da firma de 503,534. Estou fazendo a conta rápida de novo, hein, gente?
49.835, a gente já tem um Enterprise Value dividido por EBIT ou EBITDA em torno de 10,10, até um pouco menos, porque eu não botei todos os eventos não caixa. Então aqui deve dar em torno de 9, o que já seria um bom indicador por esse ou outro, para vocês verem como é complicado, porque às vezes por um indicador não dá e por outro dá. Tá? E aí a gente tem aqui total do patrimônio líquido consolidado, 287.590. E a gente tinha ali o valor de mercado 460. 287.590. Tem 1,6 vezes o valor patrimonial. Quer dizer, é uma empresa que não me chamou muita atenção ainda, mas como o Douglas pediu, eu estou fazendo aqui um vídeo sobre ela. A gente vê aqui uma diminuição grande no fluxo de caixa operacional, principalmente por causa daquela questão do capital de giro, o adiantamento de clientes diminuiu muito, não foi compensado pela contas a receber. Tem essa questão que é muito boa da empresa de receber antes do que o serviço é prestado, isso ajuda muito na hora do fluxo de caixa. Então, se a gente tiver um fluxo de caixa nesse patamar aqui, vale muito a pena, mas nesse patamar aqui não vale a pena. E não deve acontecer nenhum dos dois, deve ser alguma coisa intermediária. Tá? E é isso, a questão de dívidas também está bem controlada. Você vê que ela, em 2015, ela emitiu quase 100 milhões de dívida e ela pagou aqui 95 milhões, agora ela contraiu empréstimos novos 4 milhões e meio e pagou de empréstimos e de principal e de juros aqui 25 milhões. Tá? A gente tem pagamento de dividendos de 233 milhões em 2014, referente a 233 mil, agora já foi 1.979.000, vamos ver se tem lá no balanço patrimonial dividendos a pagar. Aqui, ó, 6.315.000, é uma empresa que tem aumentado muito o dividendo. Tá? Mas enfim, fazendo essa análise assim, não me chamou nenhuma assim, atenção maior, nem nada disso não. Tá? É isso, infelizmente aí para quem estava esperando algum call de compra. Valeu. Em relação ao canal agora, ao site, é isso. Espero que vocês tenham gostado de Show 3. Tentei forçar ao máximo ali para ver se eu via compra. O único indicador assim que eu vi interessante foi o EV sobre EBIT, que daria compra nele. Mas, mesmo assim, eu não colocaria na minha carteira, não. Como é uma empresa de serviço, a gente já viu que empresas de serviço às vezes crescem muito rápido. Tá? Elas às vezes têm preço sobre valor patrimonial de 6 vezes, 7 vezes. E aí o que acontece? Se essa empresa começar a crescer muito rápido o lucro dela, o EBITDA dela, esse preço realmente pode disparar. Tá? Mas ainda não me chama atenção, não. Eu gostaria de agradecer aí a todos. Hoje o vídeo já ficou um pouco mais extenso. Então, pedir aquelas coisas de sempre para curtir aí o vídeo, se inscrever no canal, que ainda não for inscrito, entrar lá na página do Facebook e entrar no site principalmente para ver os artigos novos. Muito obrigado aí a todos. Boa noite e bons negócios. Abraços.